Imagine descobrir uma porta escondida em um servidor Linux e obter acesso ao root em segundos. Parece filme de hacker, mas é exatamente isso que a vulnerabilidade VS-FTPD Backdoor permite. Vou te mostrar tudo na prática. Mas antes, já deixa o like e se inscreva no canal para não perder os próximos laboratórios de Pentest e o Red Team. Quer dominar segurança ofensiva de verdade? Conheça meu treinamento completo de hack ético, Pentest e Python com 86% de desconto exclusivo para quem está vendo este vídeo. Aproveita enquanto a oferta estiver disponível. Então a primeira coisa que eu vou fazer é tentar identificar o IP do alvo, né, que seria o meu Metasploit Table, né, e eu deixei ele configurado no mesmo range de rede do meu Kali Linux, né. Então se eu der um if config aqui no Kali Linux, eu vejo que ele está pegando aqui, esse é um IP NAT, tá, que eu configurei lá na VM, e aqui o IP do meu Kali é esse aqui, 10.0.2.14, né, e o Metasploit Table ele vai estar nesse mesmo range de IP, né. Então eu vou fazer aqui um simples scan com Nmap para identificar todos os alvos que está app nessa rede aqui desse range, né, 10.0.2, né. E no Wireshark, na hora que eu for fazer o filtro, eu vou filtrar por esse adaptador aqui ETH0, né. Então se eu digitar aqui nmap-n sn para poder ver o host ativo, tá, e vou colocar aqui o IP, um range /24 0/24, para ele pegar, varrer todo esse range e pegar todos os hosts que está app, né, e vou excluir, exclude, para ele excluir o IP do meu Kali, porque eu já sei que o IP do meu Kali eu não quero que ele varre a minha máquina, o meu Kali, né. Beleza, vou dar um enter e aqui ele retornou aqui com todos os IPs que está app, todo host que está app, né. Então ele retornou esse final 1, final 2, final 3, final 16, né. Então a gente sabe que eu estou usando aqui um VirtualBox, né. A minha máquina virtual está no VirtualBox, né, um gerenciador VirtualBox, e eu sei que esses daqui são os, como que eu posso dizer, como se fosse um gateway, né. Então esses daqui eu não vou mexer não, né, que seria como se fosse o gate aí do adaptador da minha máquina, né, esse aqui, né. Então a gente sabe que tem uma máquina alvo que é o final 16 e ela está usando aqui o VirtualBox, né, e essa provavelmente é a nossa máquina alvo, né. Então para isso eu vou copiar, agora eu vou tirar o exclude aqui, eu vou fazer o filtro só através dela, né. Eu estou na máquina app e vou dar um comando aqui para poder ver as portas abertas nessa máquina, né. -v, né, nmap-v de verbose para eu ver o comando rodando, né, por detrás. Vou dar um enter e aqui, ó, ele retornou aqui todas as portas que estão abertas no alvo, nesse alvo, né. Não, maravilha. Então eu já sei aqui a porta que está aberta no alvo. Eu posso dar um traço U aqui, o maiúsculo, para ver o sistema operacional, né. Então vai demorar um pouco mais. E aqui ele trouxe o sistema operacional aqui detalhado, né. Então ele trouxe aqui, ele é um Linux, a versão tá de 2.6.9 a 2.6.33, né. Então ele é um kernel Linux, né. Se eu quiser saber o host name também dessa máquina, colocar R maiúsculo aqui para ver se ele retorna aqui o host, né. Deixa eu ver se ele retornou. Bom, não retornou. Deixa eu colocar aqui comando aqui -ss de serviço, -sv de versão. Eu vou dar um enter, vamos ver se vai retornar alguma coisa. Aqui ele trouxe o serviço, né, info, o hosts, né. Aqui você vê que é o Metasploit Table, né, ponto local domain, né. Então é a máquina Metasploit Table, né. Maravilha. Então com base nessa informação eu vou escolher aqui um serviço para eu trabalhar, né, para eu fazer análise via Wireshark, né, para ver aí os protocolos e tal, né. E eu vou escolher esse serviço aqui, ó, o serviço da porta 21, né, que é o serviço SFTP, né. Então beleza, então eu vou tirar esse filtro aqui, vou colocar aqui 10 e vou colocar aqui só porta -p 21, né, só porta 21. Eu sei que essa porta 21 tá aberta, né, está op, né. Então maravilha, então eu vou tentar fazer aí uma análise no Wireshark baseado nesse serviço, né. Para mim abrir o Wireshark, eu vou aqui no menu aqui inicial aqui, ó, vou digitar o Wireshark. Ele já vem instalado automaticamente no Kali, tá? E aqui eu vou selecionar essa opção aqui, ó, para poder filtrar, para poder eu colocar aqui a configuração para eu filtrar aí o alvo, né? No meu caso, a minha interface é ETH0, né? E o meu alvo, vou colocar aqui host
para pegar aqui o IP do meu alvo. Eu quero capturar só o IP do meu alvo, né? Que é o host 10.0.2.16 e vou dar um start. Beleza, aqui ele tá ficando na captura, ele tá sniffando a rede baseado aí nesse IP alvo, né? E se eu sei que a porta 21 tá aberta, então eu vou dar um telnet aqui, dar um telnet. Aí eu coloco o IP do alvo e a porta 21, vou dar um enter. Você vê aqui que ele estabeleceu a conexão, né? Só que é o seguinte, aqui no Wireshark aqui, vamos entender o que ele fez, né? Então, a minha origem, que é o final 14, tentou conectar na final 16, né? Enviou aqui um sim, né? Na porta 21 enviou sim. E o alvo, o cliente, ele recebeu e deu a resposta de sim a secar. Então, ele recebeu o sim e aceitou, né? Se ele aceitou é porque ele estabeleceu a conexão. Aí aqui no final aqui, esse terceiro pacote aqui, a minha máquina enviou aqui o ACK, né? Falando que recebido com sucesso, né? Recebeu um handshake ACK, né? E aqui no final aqui, ó, o quarto protocolo aqui, a gente vê que ele recebeu um protocolo FTP na porta 21, né? O cliente retornou para mim, né? Um FTP na porta 21 respondendo 220, né? Aí aqui ele retornou aqui a versão do FTP, que no caso aqui é um VS FTPD 2.3.4, né? E aqui no final eu recebo aqui, eu envio o ACK, né? Handshake ACK, falando que foi recebido com sucesso, né? É praticamente isso. E aqui no Kali aqui, ó, no terminal aqui do Telnet, eu vejo que ele foi conectado com sucesso, né? Agora deixa eu dar um quiet para poder sair. Deixa eu dar um Telnet agora, deixa eu parar isso aqui. Vou dar um Telnet agora para a porta que não existe, tá? Só para você ver qual que é a diferença. Vou dar na porta 2. Ele não estabeleceu a conexão. E aqui eu como destino, e eu enviei aqui um Telnet para a porta 2, né? Eu enviei um sim para o alvo, né? E o alvo respondeu para mim com handshake RST-ACK, né? Ele respondeu então que respondeu com reset, né? Que não estabeleceu a conexão, né? Com essa porta e respondeu com ACK, né? Então nesse caso aqui a gente vê que não estabeleceu a conexão. Quando acontece isso, o que pode ter acontecido? Talvez o serviço não está startado lá no alvo, né? O serviço dessa porta, ou o serviço pode estar startado lá no alvo, mas não há liberação de rede, tá? Então pode acontecer isso. Beleza, então vou voltar aqui a snifar novamente, vou cancelar isso aqui. Então, o primeiro passo que a gente pode fazer em um vetor de ataque é testar aí a configuração de usuário padrão do FTP, né, para ver se o administrador do sistema se ele esqueceu de excluir alguns usuários, né, usuário padrão que já vem para o padrão aí no servidor de FTP, né? Então vou startar aqui novamente. O que você pode fazer? Você pode digitar o comando aqui FTP direto no Kali. Vou digitar aqui o alvo, né? E a porta 21. Vou dar um enter. Aí, o que você pode testar um usuário para ver se o administrador não esqueceu desse usuário? Usuário anônimos, né? Não sei se você já ouviu falar. Na hora que você faz testar esse usuário para ver se o administrador removeu ele mesmo, porque ele já vem pro padrão aí no servidor FTP. Então vou digitar anonymous, vou dar um enter e ele tá pedindo a senha. Assim você pode colocar qualquer coisa. Veja que ele estabeleceu a conexão, né? 230 login successful, né? Então eu consegui conectar nesse servidor usando aí o usuário padrão do servidor FTP. E aqui eu já tô dentro do alvo, né? Se eu dar deixa eu ver se é dia. Se eu der um help aqui só para dar uma olhada. Aí eu posso digitar comando aqui, dar um ls-al para ver o que tem nesse diretório, né? pwd, tô na raiz. E aqui no Wireshark aqui, ó. O que você pode fazer? Nesse primeiro pacote você pode filtrar aqui por FTP, né? Porque como é o protocolo FTP que a gente está trabalhando, eu quero filtrar só o FTP e descartar o TCP, né? Aqui no primeiro pacote que ele enviou, aqui ó, mostra para mim que eu conectei a porta 21, né? Beleza? E aqui eu como destino enviei o usuário anônimos, né? E enviei a senha PES
DD, né? E ele retornou aqui com a informação de login com sucesso. Aqui foi o comando que eu digitei, né? Então, se eu quiser ver isso em letra clara, o que eu posso fazer? Clicar com o botão direito em flow TCP stream. Aqui, o que ele vai retornar para mim? Aqui, ó, eu digitei o usuário anônimo, né? Esse daqui dá para ver que o FTP não está criptografado, né? Porque o usuário ficou aqui, ó, legítimo aqui para mim. E eu em texto claro consigo ver o usuário o usuário que foi digitado e a senha que foi digitado e as informações que logou com sucesso e aqui todo o comando que eu digitei aqui para poder trabalhar aí nesse FTP, né? Então aqui já mostra aqui a falha, a vulnerabilidade, consigo enxergar aqui o tráfego correndo por detrás da rede, né? Usando aí sniff no Wireshark e vendo aí tudo que o usuário pode digitar está sendo capturado e sniffado na rede, né? Maravilha. Um outro ponto também que eu posso fazer também é o seguinte. Deixa eu fechar esse aqui. Vou cancelar esse aqui também novamente. Vou dar um startar novamente. Como a gente viu aqui a versão do VSFTPD 2.3.4, há uma vulnerabilidade também dessa versão onde a gente consegue acessar o shell da máquina, né? Consegue o shell da máquina para ter controle total do servidor, porque nesse caso com usuário anônimos a gente tem controle só do FTP, né? Das informações que tá no FTP, apagar, excluir, incluir informação, mas a gente não tem controle total do servidor, né? Então a gente pode ir além com base aqui da informação de Banner que ele retornou a versão do SFTP, a gente vai tentar conseguir o shell da máquina aí com base nessa versão, né? Então um ponto que a gente pode fazer é o seguinte, deixa eu dar um quiet aqui por isso aí. Eu vou tentar conectar aqui nesse servidor novamente. Deixa eu até stopar aqui o serviço, o Wireshark, né? Startar novamente para começar do zero. Agora eu vou fazer o seguinte, vou tirar essa conexão aqui do FTP. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar conectar e vou colocar um usuário que não existe. Vou colocar um usuário aqui, e vou colocar essa senha, né? Beleza, deu como falhou, né? E aqui eu consigo ver também no texto claro as informações que eu digitei. Eu como usuário tentando acessar o FTP, digitei e em texto claro aqui e as informações que ele retornou, né? Coloquei o usuário DDD, senha DDD e deu login correto, né? Beleza, então eu vou fazer o seguinte, e se eu digitasse, deixa eu cancelar isso aqui, startar novamente, beleza, e se eu dar um quiet aqui agora, deixa eu cancelar, né? E se eu digitar agora, e se eu digitar esse aqui, por exemplo, aqui em usuário, colocar aqui Josué, abre, fecha parênteses, e dá um enter, e ele pediu a senha, vou colocar uma senha aqui qualquer, vou colocar aqui qualquer coisa, e dá um enter, né? Vamos ver se ele vai retornar alguma coisa aqui, né? Aqui, ó, ele ficou travado, né? Ficou travado do jeito que tá aqui, né? E aí eu coloquei aqui um caractere especial, né? Fecha parênteses, e coloquei a senha e ele ficou assim, né? E agora, se eu voltar aqui no Wireshark, se eu clicar com o botão direito e vir aqui Flow, eu vejo aqui que eu coloquei Josué e coloquei o PES DDD, né? Beleza, nada demais, né? Então você vê aqui como que ele fez o envio, né? Aqui, ó, se eu clicar aqui nesse primeiro aqui, e eu como destino 10.2.14 final e o origem 2.14 e o destino 2.16, eu enviei aqui a requisição na porta 21, né? E aqui recebi um sim ACK do destino, falando que recebeu e aceitou. E aqui eu respondi com a ACK que recebido com sucesso e viu aqui o BER, né? E tem aqui as informações de usuário que eu digitei e essa outra aqui que eu digitei e mais nada, né? Deu aqui um fim ACK aqui no final aqui para poder finalizar, né? E aqui realmente finalizou, deu login como falha, né? Beleza. Aqui eu sei que ficou um tempão aqui e deu como falha. E agora se eu voltar aqui no Nmap novamente, se eu digitar aqui agora Nmap-V e colocar aqui o IP do meu alvo, né, que é o 10.0.10.0.2.16 e dar um enter. Por enquanto não retornou nada, né? Tá a mesma porta que a gente tinha visto anteriormente. Deixa eu só ver isso aqui. E deixa eu colocar aqui só as portas open. Tá open. Só as portas que estão abertas no momento. Mas aqui eu posso digitar aqui -P de 1 a 65.535, né? Porque aqui de 1 a 65.535 eu vou ver a quantidade de todas as portas que estão abertas de 1 até 65.535, que são a última porta de rede, né? São 65.535 portas de rede, né?
Perceba-se que tem uma porta aqui, ó, que ela agora tá aberta, né? Eu não sei se eu tinha mostrado para você. Eu acho que eu não mostrei anterior, antes de eu executar o comando de acessando com esse usuário, como que tava, mas aqui, porque eu não coloquei o traço, as portas, né? Todas as portas, né? Mas aqui, ó, perceba-se que ele abriu uma nova porta, né? Abriu uma nova porta aqui, né? E se você digitar agora, tentar acessar essa porta que vi Netcat. Netcat é uma técnica de canivete suíço que você pode usar para poder testar aí, conseguir shell de máquina, testar aí, conseguir shell reverso, bind shell, né? E talvez se você tiver acesso a um servidor via RCE, por exemplo, e você quer acessar ele via shell, né? Você pode usar aí o Netcat para poder executar esse comando, né? Para poder acessar a máquina, né? Vou digitar aqui NC, aí eu colocar aqui traço VN, V de verbose e N para não resolver, não precisar resolver. 10.0.2.6 na porta 6200. Opa, deu um 10.0.2.6. Ah, não, ponto 16. Né? Ponto 16, conexão Refuse. Deixa eu voltar aqui novamente no Nmap. Vamos ver se ela tá, como que ela tá agora. Eu posso filtrar só por porta, tá? Para não ficar filtrando tudo. 6.200. Aqui no caso aqui, ó, ela tá fechada, beleza? Então eu vou fazer o seguinte, vou voltar novamente, vou digitar o mesmo comando que eu tinha digitado antes. Vou colocar aqui 10.0.2.16. Se você precisa digitar open, beleza? Aí eu vou digitar aqui Josué, 2 pontos, fecha parênteses, colocar sem qualquer coisa aqui. E vou voltar aqui novamente com o Nmap. Percebo que ele abriu a porta, né? Então aqui ficou mais claro para ver que a porta foi aberta. E agora o que eu vou fazer? Eu vou digitar NC e vou tentar conectar nessa porta. Ela abriu, né? Se eu digitar o ID aqui agora, Rua Mi, eu já estou conectado dentro da máquina, né? Dá um LS aqui, ó, que agora eu tenho controle total e eu sou root ainda da máquina, né? O name A, né? Posso, deixa eu dar um LS aqui, entrar lá no var, onde fica o site, né? Então ls cd www, dá um ls e aqui tem as informações aqui do site, desse endereço, né? Então se eu acessar ele aqui no web aqui para ver 10.0.10.0.2.16 e ver aqui, ó, que eu já tô no servidor, né? Acessando no site e agora eu tô conectado aqui no shell do servidor, né? E o Wireshark tá startado, né? Então ele capturou tudo que eu fiz aqui, ele capturou, né? Deixa eu tirar isso aqui, sim. A interação que eu fiz e tal. Se eu descer aqui, ó, deu até reset porque eu tentei conectar e não foi, né? Que agora ele pegou muito pacote. E aqui, ó, deixa eu ver, tá só TCP? Ah, no TCP não, agora eu tenho que eu tô no shell também, né? Então deixa eu ver o que eu digitei. Aqui vai, TCP flow. Aí o FTP ele retornou e depois ele não retornou mais nada quando eu consegui o shell da máquina, né? Se eu digitar aqui tcp.port 6200, dá um enter, port igual a 6200, aqui ó, vi eu comunicando com a porta 6200, né? Bom, é isso. E agora eu já tô conectado aqui no servidor. Se eu sair, dá um Ctrl C aqui agora. Se eu sair, se eu dar um netcat aqui, ó, netcat no Nmap, eu vejo que a porta fechou. E para abrir, executa o comando novamente, que você consegue acessar lá novamente o servidor, né, via shell.